aí em São Paulo, fazendo essa cobertura econômica importante. Nós vamos para Breaking News, porque o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, faz agora uma declaração à imprensa. Ele vai detalhar a ofensiva financeira contra o Irã. A tradução simultânea é de Denise Bobadilla. Que são devotados à morte da América e buscam armas nucleares, não consigam mais fazer isso. Eles mataram e feriram mais dos nossos cidadãos e das nossas forças do que qualquer outro regime terrorista na Terra. Aqueles que os apoiam, os seus vizinhos no Golfo, sofrem com essa tirania há mais de 47 anos. O presidente Trump tomou uma ação que os seus antecessores adiaram por muito tempo. E agora, sob sua liderança, a América não irá mais gerenciar essa ameaça iraniana. Nós estamos encerrando essa ameaça. Nossas forças armadas abriram o caminho para conquistarmos uma presença objetiva e prevenir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Nós mostramos que a resolução dos Estados Unidos para acabar com essa ameaça e a força da economia americana sob o presidente Trump nos permitem manter uma operação financeira sustentada, junto com a força dos nossos militares. O Irã agora tem uma escolha muito clara, com apenas 2 caminhos à sua frente: o isolamento global completo e uma subsistência de economia, ou um caminho de volta à normalidade com uma oportunidade de se restaurarem na economia global, de voltarem para a economia global. Hoje nós lançamos essa operação para encerrar qualquer opção disponível ao regime iraniano. O Tesouro mapeou todos os facilitadores, todas as redes que o Irã usa para contrabandear petróleo e evadir sanções. Começando hoje, as ações do Tesouro e outras agências irão apertar esse nó e vão bloquear qualquer fonte potencial de receita que ajude as Forças Armadas iranianas e o maldoso regime iraniano. Eles terão um espaço de respiro mínimo para que eles possam para que o regime reconstrua essa sua capacidade de causar terror na América e no mundo. Nós temos, então, nós não iremos mais aceitar operar nessa zona cinzenta desse conflito. Os países não podem mais dizer que estão cegos e permitirem essa atividade. Aqueles que permitem o Irã permitindo o transporte do seu petróleo, eles facilitam o fluxo de finanças através de suas casas de câmbio e suas zonas de livre comércio. Eles permitem que voos do Irã pousem em seus países e mantêm registros em nome deles. Eles fazem vista grossa às transferências de petróleo por via marítima e o trânsito nas fronteiras. Eles condenam o uso ilícito dos seus bancos e, ao mesmo tempo, permitem essa cumplicidade. O presidente fez chamadas com líderes de todo o mundo, com pedidos específicos para acabar com essa interação com o regime. Nós estamos agora vendo os resultados, já vimos a partir desse final de semana. Os comentários vindos da liderança iraniana mostram que eles conhecem essa campanha. E as nações que facilitarem essas interações internacionais com o regime devem também ter ouvido a nossa mensagem. Aqueles que estão ao lado do regime iraniano, que estão vinculados ao regime iraniano, devem esperar que também estejam agora, a partir de agora, isolados por causa desse regime. Equipes do Tesouro, do Departamento de Estado e das nossas forças militares estão se encontrando com suas contrapartes no mundo para ouvir o que os Estados Unidos espera deles. Cada país tem um prazo definido para acabar com as atividades que identificamos. E se eles não tomarem nenhuma ação, eles serão unilateralmente avisados pelas autoridades do Tesouro. Por exemplo, qualquer banco que esteja negociando agora será fechado para negócios conosco. E sejamos claros, qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro em nome do Irã será removida do sistema de dólar dos Estados Unidos. O relógio já está rodando e as novas sanções de setores que hoje lançamos
elas atingem 5 das vias mais vitais do Irã exploradas em outros países, que são os ativos digitais, a tecnologia, o ouro, a aviação e o comércio naval. Essas medidas aumentam as sanções secundárias para qualquer um que continue de uma forma muito tola fazendo negócios com esse regime. Isso vai acelerar a velocidade com que nós os perseguimos. O Escritório do Tesouro e do Controle de Ativos Estrangeiros também está sancionando 60 entidades nesse momento, indivíduos e embarcações em todo o mundo que permitem que o regime iraniano compre tecnologia nuclear ilícita e de mísseis, que conduza operações cibernéticas e gerem lucro a partir do petróleo. Essa é uma campanha de colapso sustentada para trazer uma última opção ao Irã. Não deve haver ambiguidade. A posição dos Estados Unidos e o engajamento econômico de qualquer tipo com esse regime assassino irá expor aqueles responsáveis e esses serão atingidos pelo poder dos Estados Unidos. Sob o presidente Trump, essa era está acabada e os soldados que apoiam esse regime, eles sofrerão isso em seus pagamentos, que vão acabar sendo atrasados. Então, eles devem perguntar a seus comandantes que os lideram se eles devem obedecer agora ou não. Lembrem-se do Muro de Berlim que caiu quando soldados comuns decidiram não atirar no seu próprio povo. E aqueles que permitem que Teherã faça isso devem prestar atenção na resolução de Washington. Nenhuma nação deve ter, então, ser recompensada dentro do nosso sistema enquanto ajuda um regime que tenta destruí-lo ao mesmo tempo. A campanha que começa hoje irá trazer e será aplicada com toda a força, em todo dia, a partir de agora, enquanto esse regime estiver de pé. Agora eu posso ouvir perguntas. David, por favor. Muito obrigado, secretário. Quais são as ferramentas mais poderosas que vocês têm à disposição? É a capacidade de sanções secundárias nos bancos e nas instituições financeiras que facilitam as transações para o Irã? Ou são os bancos chineses, eles têm falado muito sobre serem alvos, mas não vimos até o momento nenhuma instituição que tenha sido alvo. É algo que virá nessa campanha? Ou é algo, vocês pensam, por exemplo, uma trégua com a China, por exemplo? Nós queremos deixar claro que a partir de hoje, que ninguém está acima do alcance das sanções dos Estados Unidos. E se eles facilitarem transações e fizerem parte de um ecossistema que transforma o petróleo iraniano em dinheiro, em opressão, eles serão alvo. Acho que a melhor maneira de se engajar com esses países é através da diplomacia. E nós estamos falando com todos os países quais são as nossas expectativas. Nós sabemos quem eles são, eles sabem quem somos, e eles sabem que o martelo do Tesouro, das ações do Tesouro americano irá cair sobre eles, e a culpa será deles mesmos. O senhor disse que o presidente está falando com líderes mundiais e fazendo perguntas específicas, pedidos específicos dentro de um prazo. Nós não iremos dar nomes, nós já vimos alguns resultados e eu tenho confiança que o presidente, como vocês sabem, é bastante persuasivo e nós estamos vendo suas visitas e suas chamadas junto com o Departamento de Estado, com o Tesouro. E eles estão dizendo aos líderes e aos países e às entidades exatamente o que esperamos e quais são os prazos, e qual é a linha do tempo que esperamos, e que se eles não responderem, nós veremos então as ramificações de suas ações. O senhor poderia falar um pouco sobre esses prazos e linhas do tempo? Eu não vou falar sobre prazos, mas só digo que nós não temos uma paciência infinita.
Muito obrigado, senhor secretário. Jennifer Shawn, da Yahoo Finance. O senhor disse há pouco que ninguém está acima das sanções dos Estados Unidos. Quais seriam as sanções secundárias ou penalidades que o Tesouro aplicaria nos bancos chineses, nas empresas de navegação, se elas não cumprirem? E o senhor também disse que são sanções inéditas e que isso poderia, de alguma forma, afetar papéis também. O que isso poderia afetar, então, os papéis da dívida que são negociados? Nós acompanhamos o Scott Bessent falando. Eu vou fazer um resumo rápido do que ele disse. Na verdade, foi mais uma série de ameaças do que um anúncio concreto. Ele disse que, a partir de hoje, isso tem acontecido também nas últimas semanas, o presidente Donald Trump, a Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos e a Secretaria de Estado estão conversando com países do mundo inteiro que têm negócios com o Irã. E os Estados Unidos estão alertando, em um prazo de curto prazo, se vocês não pararem de fazer negócios com o Irã, serão sancionados economicamente. Não poderão, por exemplo, operar com dólar ou operar nos Estados Unidos. Ele também disse que instituições financeiras que são utilizadas para lavar dinheiro do regime iraniano também serão sancionadas e proibidas de existir nos Estados Unidos, de fazerem negócios em território americano. O foco foi claro, apesar dele não dar nomes aos bois, os bancos chineses e russos que hoje recebem recursos do Irã e de lideranças iranianas. Ele também disse que as sanções serão laterais ou diretas, mas não deu detalhes de que sanções seriam essas. Também falou de militares que se beneficiam com a guerra poderão ser sancionados e proibidos inclusive de receber recursos do governo norte-americano caso sejam soldados americanos. Então, Scott Bessent fez um alerta geral, disse que o governo norte-americano tem conversado com instituições públicas e privadas para sufocar o Irã. E ele foi direto. O objetivo é sufocar o regime para que ele não consiga capitalizar mais recursos para refazer o seu sistema bélico. Os Estados Unidos dizem que conseguiram afetar grande parte do potencial bélico do Irã, mas o Irã consegue se restabelecer por meio das negociações com instituições financeiras e com empréstimos cedidos, por exemplo, por bancos chineses e russos. Então, o que os Estados Unidos querem fazer é sufocar o Irã para que ele não consiga mais se rearmar para a nova guerra com os Estados Unidos.